Apresentação. Há perguntas que um homem consegue responder por anos. Ele trabalha, sustenta a casa, sorri quando precisa, frequenta a igreja, cumpre responsabilidades. Por fora tudo parece no lugar, mas quando o silêncio chega, uma pergunta insiste em voltar. Quem eu realmente estou me tornando? Talvez essa seja a crise da nossa geração. Fala-se muito sobre masculinidade. Há vídeos, livros, palestras, especialistas e opiniões para todos os lados. Basta abrir o celular. Em poucos minutos, alguém promete ensinar o caminho para ser um homem de verdade. Ainda assim, algo continua faltando, porque informação por si só nunca foi capaz de formar caráter. É possível conhecer muitos versículos e continuar escravo do orgulho, liderar pessoas e não conseguir governar o próprio coração, ensinar sobre fé, enquanto a alma caminha vazia. A dor não nasce apenas da falta de conhecimento. Ela nasce quando sabemos que muitas coisas sobre Deus, mas permitimos que poucas delas nos transformem. Desde o princípio, o homem foi criado para refletir a glória do seu Criador. Essa era a identidade, seu lugar, sua vocação. Então veio a queda, e desde aquele dia a humanidade passou a procurar em outros lugares aquilo que perdeu em Deus. Uns buscam reconhecimento, outros correm atrás do dinheiro, há quem vive em função do sucesso, da influência ou do poder. Cada conquista promete preencher um vazio que nunca permanece cheio por muito tempo. Porque existe uma pergunta que nenhuma realização consegue responder. Quem Deus sonhou que eu fosse? Foi dessa inquietação que este livro nasceu. Não escrevi essas páginas pensando em homens extraordinários. Pensei em homens comuns, aqueles que acordam cedo, enfrentam contas, carregam preocupações, erram, recomeçam e muitas vezes terminam o dia imaginando se estão realmente vivendo o propósito de Deus. Conheço esse caminho. Ele não é feito apenas de vitórias. Há dias em que a fé parece firme como uma rocha, em outros basta uma notícia, uma tentação ou uma decepção para revelar o quanto ainda precisamos ser moldados. É exatamente aí que Deus costuma trabalhar. Ele não espera que um homem esteja pronto para começar a sua obra. Começa enquanto esse homem ainda está sendo quebrado, corrigido e reconstruído. Pouco a pouco, às vezes de maneira quase imperceptível. Este livro não pretende oferecer fórmulas rápidas nem respostas fáceis. A vida com Deus raramente acontece desse jeito. Falaremos sobre liderança, casamento, paternidade, caráter, serviço, influência. Todos esses temas são importantes, mas nenhum deles ocupa o centro da conversa. O centro é Cristo. Sempre foi. Porque um homem pode aprender a liderar e continuar distante do coração de Deus. Pode administrar uma empresa, conduzir uma igreja ou construir um patrimônio. E ainda assim, nunca permitir que Cristo governe o lugar mais profundo da sua vida. É essa transformação que buscamos. Enquanto você avança pela leitura, talvez algumas páginas tragam consolo, outras incomode. Haverá capítulos que parecerão uma conversa tranquila entre amigos, outros terão o peso de um espelho colocado diante da alma. E isso é bom. Nenhuma mudança verdadeira acontece sem confronto. Esse também não é um livro para homens que acreditam já ter chegado ao destino. É para homens em construção, homens que conhecem suas limitações, mas decidiram não fazer delas uma desculpa para permanecer iguais.
Homens que desejam amar melhor suas famílias, servir com mais humildade, exercer influência sem vaidade e deixar, quando partirem, um rastro que aponte para Cristo, não para si mesmo. Minha oração é simples: que você termine esta leitura diferente de como começou. Não apenas com mais ideias na cabeça, mas com o coração mais sensível à voz de Deus. Que o Espírito Santo encontre espaço para remover aquilo que precisa morrer e fortalecer aquilo que precisa nascer. Porque olhando ao nosso redor, fica difícil acreditar que o maior problema da nossa geração seja a falta de homens fortes, ricos ou influentes. Creio que a nossa maior carência é outra. Precisamos de homens que caminhem com Deus até que a sua vida se pareça com a de Cristo. Se este livro ajudar você a dar um passo nessa direção, mesmo que seja um único passo, já terá cumprido a sua missão. Seja bem-vindo, a caminhada começa aqui. Introdução. Tudo começou com uma caminhada. Não havia culpa, nada havia medo escondido entre as árvores. Não existia necessidade de provar valor, conquistar espaço ou competir por reconhecimento. Havia Deus. E havia um homem que conhecia a voz do seu Criador. É difícil imaginar essa cena sem sentir certo peso no coração. Um jardim, a criação em perfeita harmonia. O homem sabendo exatamente quem era, porque sabia a quem pertencia. Sua identidade não dependia do que fazia. Sua segurança não nascia das próprias conquistas. Sua vida encontrava sentido na presença de Deus. Então, tudo mudou. A serpente não ofereceu apenas um fruto, ofereceu uma ideia. Você pode viver sem dependência de Deus. À primeira vista, parece liberdade, parece autonomia, parecia maturidade, mas era uma armadilha. Naquele instante, o homem perdeu muito mais do que um jardim. Perdeu a referência que sustentava sua existência. E quando a comunhão foi rompida, a identidade começou a se desfazer. Talvez seja por isso que a história humana pareça uma busca interminável, buscando sucesso, depois dinheiro, quando isso não basta. Tentamos poder, prestígio, influência, prazer, qualquer coisa que silencie, ainda que por alguns minutos, a pergunta que insiste em voltar: quem eu realmente sou? O problema é que nenhuma conquista responde a uma pergunta que nasceu no espírito. É como tentar matar a sede bebendo água do mar. Quanto mais se bebe, maior fica a sede. É exatamente aí que muitos homens vivem hoje. Alguns construíram carreiras admiráveis, mas voltam para casa carregando um vazio que ninguém percebe. Outros aprenderam a esconder as suas próprias dores atrás de uma agenda lotada. Há aqueles que parecem fortes diante de todos, mas desmoronam quando ficam sozinhos. Conheça esse cenário, talvez você também. Nossa geração nunca teve tanto acesso a conhecimento. Livros, cursos, podcasts, vídeos, tudo está a poucos toques de distância. Mesmo assim, continuamos produzindo homens confusos, homens que sabem administrar empresas, mas não sabem governar o próprio coração, homens que aprendem a vencer discussões, mas nunca aprenderam a pedir perdão. Homens que conquistam seguidores e, ao mesmo tempo, perdem os próprios filhos. Homens treinados para competir, poucos foram ensinados a servir. Poucos descobriram que força
sem submissão a Deus, pode se tornar apenas outra forma de orgulho. E talvez seja a verdadeira crise do nosso tempo. Não é apenas uma crise cultural, nem apenas familiar. É uma crise espiritual. Quando um homem perde sua comunhão com Deus, tudo ao redor começa, cedo ou tarde, a sair do lugar. Ainda assim, essa não é uma história de derrota. A Bíblia inteira aponta para outra direção. Da primeira página de Gênesis até o último capítulo do Apocalipse, Deus não aparece procurando homens impecáveis. Ele procura homens disponíveis, homens que reconhecem a própria fragilidade e permitem que sua graça faça aquilo que seus esforços jamais conseguiram realizar. É assim que nasce a verdadeira transformação. Não de uma hora para outra, não como quem aperta um interruptor. Ela acontece passo a passo, às vezes lentamente, em certos momentos quase sem que percebemos. Deus trabalha no silêncio, confronta intenções escondidas, cura feridas antigas, quebra o orgulho, reconstrói o coração. Esse é o caminho do discipulado. Esse é o caminho da maturidade. E é nesse cenário que a figura do sacerdote ganha sentido. Não pense primeiro em roupas religiosas, posições ou títulos. Pense em um homem que vive diante de Deus. Um homem cuja autoridade nasce na intimidade com o Senhor. Um pai que ora antes de decidir. Um marido que ama antes de exigir. Um líder que serve antes de ser servido. Um homem cuja vida fala mais alto do que seus discursos. São esses homens que Deus continua formando. Não homens perfeitos, eles não existem, mas homens quebrantados o suficiente para permitir que Cristo ocupe o centro da própria história. Ao longo dessas páginas, você perceberá que Deus sempre trabalhou dessa maneira. Antes de mudar circunstância, ele muda pessoas. Antes de transformar uma geração, transforma homens. Antes de levantar líderes, forma servos. É um processo, e processos exigem tempo, exigem renúncia, exigem coragem. Talvez algumas páginas deste livro tragam confronto, outras conforto. Haverá momentos em que você sentirá Deus confirmando aquilo que já vinha fazendo. Em outros, talvez perceba áreas que evitou enfrentar durante muito tempo. Não fuja desses momentos. Frequentemente é ali que o Espírito Santo começa a sua obra mais profunda. Meu desejo é que Meu desejo não é que você termine esta leitura admirando princípios. Meu desejo é que termine conhecimento, tendo um conhecimento mais profundo de Cristo. Porque homens moralmente melhores podem impressionar pessoas, mas apenas homens transformados por Cristo conseguem refletir sua glória. Se você decidiu seguir adiante, faça isso com sinceridade, leia devagar, ore enquanto lê. Permita que a palavra atravesse as defesas do seu coração. Deixe que Deus toque aquilo que talvez tenha escondido até de si mesmo. Porque quando Deus restaura um homem, algo muito maior começa a acontecer. Uma casa muda, uma família respira esperança outra vez, filhos encontram direção, uma igreja se fortalece. Uma geração passa a enxergar Cristo de maneira mais clara. É assim que Deus costuma agir, e ele começa no coração de um homem, e dali transforma tudo ao redor. Agora sim, a caminhada começa.